Ei, pessoal! Oi. Oi, professora. Oi, professora. Então, nós já vimos como determinar a moda, a mediana e a média de um conjunto de números. Agora, nós vamos ampliar um pouco os nossos conhecimentos. Ainda tem mais coisa para aprender, professora? Tem sim, Arthur. Me responda, Arthur, quais são os números que apareceram naquela tabela em que registramos o número de pais que relataram sofrer ou não com algum tipo de intolerância? Deixa eu buscar esses dados aqui na minha tabela, só um segundo. Ok. Os números em ordem crescente são 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7 e 20. Isso mesmo, Arthur. Dentre esses números, qual é o menor e qual é o maior? Mas eu quero que o Pedro me responda. O menor é 2 e o maior é 20. Pedro, qual é a diferença entre esses dois números? Diferença? Vou ter que subtrair esses números? Isso mesmo, Pedro. Então, 20 menos 2 é 18. Então, pessoal, a amplitude entre esse conjunto de números é 18. A amplitude pode ser utilizada para representar se um conjunto de dados está estável ou não. Amplitudes muito elevadas mostram uma grande variação entre os limites do conjunto numérico, enquanto menores amplitudes indicam um equilíbrio no conjunto de dados. Vocês entenderam? Não. Então tá. Então, para facilitar para vocês, eu vou apresentar dois exemplos do nosso dia a dia. Se tivermos um conjunto de dados com as idades de um grupo de 5 alunos desta turma, esse conjunto poderia ser representado, por exemplo, pelos números 13, 13, 14, 14, 15. Nesse caso, a amplitude seria 15 menos 13, que é igual a 2. 2 é um número baixo e poderíamos dizer que esse conjunto de dados é estável em relação à idade. Porém, se incluirmos a esse conjunto de dados a idade de 2 professores, esse conjunto de dados poderia ser representado pelos números 13, 13, 14, 14, 15, 45 e 55. E agora o maior número é 55 e o menor é 13. E a amplitude seria 55 menos 13, que é igual a 42. 42 é um número bem mais alto. E isso revela que esse conjunto de dados não é estável em relação à idade. Entendi. Interessante essa coisa de amplitude. Ela nos ajuda a compreender melhor um conjunto de dados. E é muito fácil calcular a amplitude. Basta subtrair o menor número do maior número. Também achei muito fácil. Que bom, pessoal. Agora, nós vamos aprender um pouco mais. Vamos calcular o desvio de cada elemento desse conjunto de valores. Lá vem ela com mais um nome. Desvio, professora. O que é isso? Boa pergunta, Arthur. É o quanto cada um desses números se desviou, por isso que chama desvio, se desviou da média desse conjunto de valores. Então, vamos calcular a média novamente. Temos 9 números. Vamos somar todos os números e dividir o resultado por 9. Certo, professora? Isso mesmo, Arthur. Calculem a média novamente. A Fernanda pode nos ajudar? 2 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 5 mais 5 mais 7 mais 9 é igual a 53. E 53 dividido por 9 é 5,9. Excelente, Fernando. O cálculo está correto. Então, pessoal, qual o desvio de cada elemento desse conjunto de números dessa média que a Fernanda acabou de calcular, que deu 5,9? Deixa eu ver se eu entendi. 2 menos 5,9 é igual a menos 3,9.
O desvio pode ser negativo, professora? Então, Arthur, o desvio não pode ser negativo. É por isso que calculamos o módulo desse resultado. Então, o módulo de 2 menos 5,9 é 3,9. Isso mesmo, Arthur. Se eu pegar um número maior desse conjunto de números, o desvio será maior ainda. Olha só, o módulo de 20 menos 5,9 é 14,1. Isso mesmo, Esther. Dá para perceber que esse desvio ficou bem mais alto, certo? Certo. Isso revela que esse conjunto de números, ele não é estável. Concordam comigo? Sim. Então, o desvio serve para medir o quanto os elementos de um conjunto de dados se afastam da média. Vamos calcular todos os desvios, pessoal. E depois a gente conversa sobre como esses valores estão se desviando da média. Bora. Bora. Isso aí.